Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Me Academy. Então, seguindo aqui na nossa jornada em relação ao financeiro, no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês qual a forma correta de realizar os lançamentos dentro do seu sistema, tanto de despesas quanto de receitas. Então, o lançamento, tanto de despesas quanto de receitas, eles não dizem só a respeito de organização, mas também é muito importante que esses registros sejam feitos corretamente para que eu consiga emitir isso em relatório, até mesmo para tomada de decisão, até mesmo para organização, no sentido de qual o valor que eu já recebi, qual valor eu tenho para receber ainda, quais são os pagamentos que eu devo realizar. Então, é muito importante que todos sejam feitos de uma forma muito assertiva, para que nós possamos, então, ter todo esse acompanhamento, tá? Então, para começar aqui o nosso vídeo, só gostaria de lembrar que no vídeo anterior nós aprendemos como realizar os cadastros, e as configurações que nós vamos precisar para o financeiro, e agora eu vou mostrar para vocês na prática como tudo aquilo fica alocado dentro do sistema e como todas essas informações vão aparecer aqui, tá? Então, para começarmos, eu vou pedir para vocês para acessarem junto comigo aqui a parte de financeiro, movimentações. Esse financeiro que nós acessamos pelo menu lateral, ele é o financeiro geral da sua empresa, tá? O que quer dizer ser o financeiro geral? Quer dizer que ele armazena as informações dos eventos. Então, lembra, o sistema ele tem também o financeiro do evento, que é onde eu lanço ali as receitas e as despesas de um evento só. Esse financeiro geral, ele pega todas as informações de todos os seus financeiros do evento e transporta tudo para cá. E o sentido dele se chamar também financeiro geral é que, além dele agrupar essas informações provenientes dos eventos, você pode também fazer lançamentos de receitas e despesas que não tenham conexão com eventos também. Então, se você, por exemplo, realiza uma compra para sua empresa, se você, por exemplo, tem um plano de internet, se você tem, por exemplo, um aluguel, conta de água, conta de luz, tudo você consegue lançar dentro do sistema também, justamente nessa parte do financeiro geral, já que não é uma despesa ou uma receita que tenha conexão com um evento de forma específica, tá? Então, depois dessa introdução, queria mostrar para vocês, então, como que isso tudo funciona. Então, olha só, logo aqui, quando a gente acessa a parte de financeiro, movimentações, nós conseguimos aqui ver as informações das nossas contas, que foram as contas que nós cadastramos aí no vídeo anterior. Então, aqui ele mostra pra gente, de acordo com cada banco, tá vendo? Qual é o valor que eu tenho, que é aquele valor de saldo que nós lançamos, tá? Então, aqui ele mostra todas as informações das contas. Ele nos mostra também as informações dos cartões. Então, lembra que eu comentei com vocês? É importante lançar qual é o cartão e qual é o limite, porque à medida que você for utilizando esse cartão para fazer algum pagamento, ele vai consumindo do limite. Então, aqui nós temos exemplos disso. O sistema também nos mostra quais são os recebimentos em atraso. O que seriam esses recebimentos em atraso? São valores que os clientes deveriam ter feito o pagamento para mim e que por algum motivo não fizeram, ou até mesmo fizeram e eu esqueci de confirmar dentro do sistema. Então, ele concentra para a gente aqui essas informações. E ele também nos traz o detalhe dos pagamentos em atraso. O que seriam os pagamentos em atraso? São as despesas, São pagamentos que eu deveria fazer e que, de repente, eu não fiz, ou até mesmo eu fiz e esqueci de confirmar no sistema que um determinado valor foi pago, tá? Então, essas informações aqui que ele traz pra gente de recebimento em atraso e de pagamento em atraso, por padrão, ele já vai abrir aqui pra gente as informações do mês vigente. Mas se você quiser consultar, por exemplo, de um mês que já passou, ou quiser consultar as informações de meses que virão, você também consegue alternar aqui entre essas setas. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui em janeiro. Olha só, tá vendo? Eu posso só alternar entre a seta e aqui, se tiver algum pagamento em atraso, agora ele já está computando para mim referente a janeiro. E aí eu posso voltar quantos meses eu quiser. Inclusive, se eu quiser ir para um período muito distante, eu posso clicar no calendário aqui também e ir para aquele mês que eu desejo. Tá? Aqui, por exemplo, olha, eu tenho pagamentos em atraso. Tá vendo? Então, se eu quiser saber quais são, eu posso clicar aqui nas despesas e aí eu encontro, ó, R$ 1.100, então aqui tem 1.000 e aqui tem 100. Então, realmente são pagamentos que eu posso até mesmo ter feito e esquecido só de ir aqui dentro do sistema e confirmar, tá? E aqui em cima, deixa eu voltar aqui para vocês verem, ele traz para a gente as informações de receitas, despesas e o nosso saldo, também de acordo com cada mês. Então, aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês, estou voltando aqui para janeiro. Então, ele traz as receitas de janeiro. Qual é o saldo atual? Esse saldo atual é o seguinte: o que eu já recebi até agora dos meus clientes? Então, esse valor que fica destacado, que fica aí como maiorzinho, é o valor que eu tenho no momento, é o valor que eu tenho em mãos. Já a previsão é a previsão que o sistema nos traz de quanto que eu vou fechar o mês. Então, quando todos os meus clientes acabarem de me pagar, efetuarem o pagamento para mim, com quanto que eu vou fechar esse mês? Quanto que eu terei em mãos? Então, essa é a previsão. Mesma coisa acontece com as despesas. Então, aqui, ele traz para a gente as despesas de janeiro, sendo o saldo atual, o que eu já fiz o pagamento até agora. Então, das minhas despesas, eu já paguei X valor. E qual será o meu total de despesas? Quanto de despesas que eu vou pagar até o final do mês? Então, ele traz também a previsão. E aqui do lado, o saldo seria o saldo que ele soma todas as nossas contas. Então, ele pega aqui quanto a pessoa tem no Banco Cooperativo, é tanto. Quanto que tem conta de adiantamento? É tanto. Quanto que tem no Nubank? Tanto. Ele soma todos os valores de todas as nossas contas e traz aqui pra gente também, tá? Então, essas são as informações. E agora, eu queria mostrar para vocês como realizar os lançamentos. Então, lembrando, aqui dentro do meu financeiro geral,
eu vou lançar informações. Eu posso lançar informações que tenham a ver com eventos também, mas não é tão usual. Mas vou mostrar para vocês que é possível. E eu posso fazer também lançamentos de despesas e receitas que não tenham a ver com o evento, tá? Então, sempre que a gente quiser realizar o lançamento de uma receita, eu vou clicar no verdinho de recebimento, porque é um valor que está entrando para a minha empresa. Então, por isso que tem uma setinha subindo. Porque o valor que eu lançar aqui, ele mexe no meu saldo, ele é acrescido, então ele sobe o que eu tenho. Então, aqui, as perguntas que o sistema faz são muito simples. Eu vou explicar para vocês aqui campo por campo, tá? Os conceitos, mas para despesa vocês vão ver que são os mesmos campos. Ele pergunta as mesmas coisas, só que muda um pouco a interpretação, tá? Já que na receita o valor sobe, é uma entrada de valor, e na despesa o meu saldo, então, ele vai descer, ele vai ser abatido ali, já que é um pagamento que eu estou fazendo, tá? Mas aí mostrando para vocês aqui, eu tenho a data de pagamento, então eu posso colocar quando é, por exemplo, que o cliente vai efetuar para mim um pagamento, ou quando eu vou receber um valor, então eu posso vincular aqui. Qual será o valor? Qual será o status? Então, o status você define basicamente se é um valor pendente, você está só programando o pagamento, ou se a pessoa já te pagou de fato, tá? Aqui você vai colocar a descrição desse lançamento. A descrição, ela não é obrigatória. Vários campos aqui não são obrigatórios. Só que é importante que você faça o lançamento, porque isso consta posteriormente nos relatórios, sem contar que fica mais fácil também de você realizar buscas posteriormente, tá? Então, aqui eu consigo vincular também de quem eu estou recebendo esse valor, tá? Então, eu posso colocar aqui se é de um cliente, se é de um fornecedor, se eu estou recebendo de algum membro da minha equipe, tá? O que acontece muito, que eu vejo em empresas, é o seguinte. Vamos supor que aconteceu aqui um evento em uma outra cidade, e aí eu disponibilizei, por exemplo, para o meu freelancer um determinado valor para abastecimento, para hospedagem, para alimentação. E aí eu disponibilizei um valor, só que ele gastou menos. E aí ele precisou me devolver. Então eu posso lançar isso dentro do meu sistema como uma receita, por exemplo, o freelancer ele está me devolvendo o valor. Tem empresas também que fornecem para os seus colaboradores empréstimos. Então, por exemplo, eu fiz um empréstimo para um determinado colaborador meu, ele vai me pagar aqui, de repente, de acordo com as condições dele, e aí, justamente, isso não tem vínculo com nenhum evento. É uma receita que eu vou receber, que é aqui da minha empresa de uma forma direta, que é uma determinada situação, mas não é de um evento específico, não é de um cliente. Então, esse, por exemplo, seriam casos em que o freelancer ele está me devolvendo o valor, ele está me pagando ali determinado valor, tá? Então, esses são exemplos que eu queria trazer para vocês. Então, a partir do que eu vinculo aqui de quem eu estou recebendo, o sistema me pede também para vincular, então, qual seria essa pessoa. Então, se eu coloco, por exemplo, eu estou recebendo de um fornecedor, ele pergunta qual é o fornecedor. Eu estou recebendo de um membro da minha equipe, ele também vai perguntar quem é, justamente para os relatórios depois, tá? Então, eu também posso colocar aqui o seguinte, qual é a conta bancária? Aqui entra um detalhe muito importante, porque quando eu relaciono aqui a conta, eu estou informando para o sistema assim, olha, quando essa pessoa me pagar esse determinado valor, você tem que enviar, você tem que somar para a minha conta tal. Então, é aqui que ele faz a modificação do seu saldo, tá? Então, é de acordo com a conta que estiver vinculada aqui, que ele soma o valor e que ele faz a modificação no seu saldo depois, tá? Sobre a categoria centro de custo e a parte de tags, eu comentei com vocês no vídeo anterior, então aqui, ó, todos aqueles dados que nós cadastramos, eles já ficam disponíveis para utilização, mas como também eu mencionei, vocês conseguem adicionar diretamente por aqui, tá? Um outro campo que o sistema nos traz aqui é a data de competência. Essa data de competência, ela faz muito sentido quando a gente fala, por exemplo, de despesas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou entrar em detalhe quando a gente for falar de despesão, aguenta aí, tá? Eu posso também vincular aqui qual é o número do documento, também faz mais sentido quando a gente fala de despesas, tá? E aqui também eu consigo colocar qual é o modo de pagamento. Então, essa pessoa que está realizando o pagamento para mim, ela vai me pagar de qual forma? Ela vai me pagar no cartão? Ela vai me pagar no Pix? Então, aqui eu consigo também detalhar, tá? Sobre o modo de pagamento, eu não consigo cadastrar outros. Todos que o sistema oferece já são por padrão. A gente não consegue excluir, a gente não consegue adicionar outros, tá? E aqui também eu tenho o recurso de tags. Como eu comentei com vocês, esse recurso ele existe e o sistema tem também um relatório específico de tags, mas seria justamente para você etiquetar ali o lançamento que você está realizando. Então, por exemplo, suponhamos que eu queira vincular a esse lançamento aqui a minha tag de empréstimo. Suponhamos, tá? Que é um empréstimo que eu fiz aqui para o meu colaborador e agora ele está me devolvendo, ele está começando a me pagar. Então, qual que é o sentido disso? Eu consigo ir lá nesse relatório de tags que o sistema possui e falar para ele assim, sistema, eu quero que você me mostre os lançamentos de janeiro, somente aqueles lançamentos nos quais a palavrinha empréstimo apareceu. E aí ele te lista, tá? Então, seria esse o intuito desse recurso de tags, realmente de facilitar a busca, tá? Temos aqui também o nosso campo de anexo, que só está disponível nos planos Enterprise ou Expert. Então, por exemplo, a pessoa realizou um pagamento para você, justamente, né? Você lhe solicita o comprovante dessa transação, dessa transferência de valores, e você consegue anexar aqui ao lançamento para isso tudo ficar amarradinho, para isso tudo ficar junto, tá? Então, tem esse detalhe também. E aí, agora eu queria trazer aqui a parte de despesas.
Então, eu até comentei com vocês que tem alguns campos que fica mais fácil de exemplificar, até para que vocês entendam de uma forma mais fácil também, quando a gente fala de despesas. Então, vocês vão perceber que são exatamente os mesmos campos. Então, aqui, ó, data, valor, status, descrição. Aqui ele até te pergunta se essa despesa faz parte de algum evento ou não. Então, se fizer parte, tudo bem, ele vai aparecer aqui os eventos que você possui, você pode atrelar, que ele já envia isso para o financeiro daquele evento. Mas se não for, por exemplo, é um pagamento da minha internet. Eu consigo também colocar aqui que não possui vínculo com o evento, tá? Mas aí é o seguinte, o que eu fiquei devendo para vocês seria explicar aqui a parte de competência e de número do documento. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Esse vai ser o nosso primeiro exemplo da parte de despesas, mas eu vou trazer um outro também de uma outra situação. Então, vamos supor o seguinte. Eu fiz uma determinada compra para minha empresa. Vamos supor que eu fiz essa compra hoje e essa compra ela foi no valor de R$ 1.500. Só que essa compra eu passei no meu cartão e eu só vou começar a pagar de fato no mês que vem. Como que eu faço esse lançamento por dentro do sistema? Aí é que entra o conceito de data de competência. A data de competência dentro do sistema é a data em que aquilo realmente compete, é o que o próprio nome já diz. Só que a data de competência é quando aconteceu o fato. Então, eu estou realizando a compra hoje. Então, qual é a data de competência? É o dia 18/2, tá? Qual é a data de pagamento? Lembra que eu comentei? A data de pagamento é quando eu de fato vou começar a pagar. Eu vou começar a pagar só no mês que vem. Então, eu venho aqui na data de pagamento e eu coloco, aí eu vou começar a pagar no dia 10 de março. Tudo bem. Agora, eu preciso colocar aqui o valor. Então, eu comentei com vocês que essa compra foi no valor de R$ 1.500. Vamos supor aqui que eu fiz uma compra de itens de insumo. Eu fiz essa compra aqui em um determinado fornecedor, beleza? Aí um detalhe, tá? Qual é o status? Pendente, porque eu vou começar a pagar só em março, tá? Então aqui já preenchi, já coloquei a descrição, já coloquei que eu tô pagando para um fornecedor. Aqui a conta bancária, aqui muda a interpretação, porque é de qual conta bancária que o sistema deve, por exemplo, abater o valor, tá? Então se você fez, por exemplo, a conta e pagou, por exemplo, utilizando o seu cartão da Nubank no débito, então ele vai tirar aqui desse seu saldo, tá? No exemplo que eu comentei com vocês, suponhamos que essa compra eu paguei no meu cartão de crédito de uma determinada instituição financeira. Então, aqui no modo de pagamento, eu coloco que eu paguei no cartão. E o sistema me pergunta qual foi o cartão de crédito que você utilizou. Vamos supor que eu utilizei esse do Bradesco, tá? Se eu não me engano, o limite dele está em 15 mil. Então, eu vou colocar aqui que eu utilizei o cartão do Bradesco e eu vou clicar aqui para salvar. Um outro detalhe também antes de salvar, aqui eu tenho o campo de número do documento. Então, esse número do documento, suponhamos que eu fiz a compra ali no supermercado e eles emitiram para mim um cupom fiscal. Eu posso colocar o número do cupom fiscal aqui, tá? Vamos colocar aqui um exemplo, ó, o número do meu cupom fiscal. Pronto. Então, estando satisfeita aqui com o preenchimento, eu vou salvar. E aí, olha só o que vai acontecer. A despesa, claro, ela foi atribuída para o mês de março, já que é o mês que eu realmente vou começar a pagar. E aqui vocês percebam que o sistema ele já consumiu o limite do meu cartão. Então, o limite que antes era de 15 mil, agora o sistema mostra 13.500. E aí você pode falar o seguinte, nossa, Brenda, mas eu vou utilizar muito esse recurso. E como é que o sistema vai me mostrar depois de uma forma mais fácil todas as compras nas quais eu utilizei o meu cartão? Aí é só você clicar em cima do cartão. E aí ele te mostra, olha, tá vendo? Todos os detalhes. Então, eu tenho aqui também uma compra no Inter, ó, que eu posso clicar e ele me mostra, tá vendo? Então, isso aqui fica muito mais fácil de você se organizar também, tá? E um outro exemplo que eu queria trazer para vocês é o seguinte, é para a gente utilizar aqui esse botãozinho, olha, de parcelamento barra duplicar. Então, eu queria mostrar para vocês na prática como que eu posso utilizar isso dentro do meu sistema e também atribuindo um pouco as situações que realmente acontecem no dia a dia. Então, o segundo exemplo que eu gostaria de trazer, vamos supor que eu quero já deixar no sistema programado o pagamento da minha conta de internet. Geralmente, nessas contas de internet e essas operadoras, elas trabalham com um determinado plano ali, você tem uma fidelidade a cumprir e o valor também é fixo. Então, eu queria mostrar para vocês como que a gente faria esse parcelamento, né, essa programação de pagamentos dentro do sistema, que você pode utilizar também para programar pagamentos de imposto, pagamentos de colaboradores, né, que se repetem. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, antes, eu vou cadastrar aqui um fornecedor. Eu vou colocar aqui um fornecedor, por exemplo, Claro, para ser a minha operadora aqui da internet, tá? Só para ficar certinho o nosso exemplo. Então, eu cadastrei a Claro aqui como sendo um fornecedor. Agora, vamos lá fazer o lançamento para mostrar para vocês isso na prática. Deixa eu só colocar aqui. Prontinho. Então, aqui eu já tenho a Claro agora como um fornecedor, então eu vou fazer lançamentos financeiros vinculando a Claro para vocês entenderem como isso funciona. Então, olha, eu quero lançar aqui esse meu pagamento da internet, né? Esse plano aqui que eu fiz juntamente com a Claro, no qual eu vou pagar R$ 99 por mês durante 12 meses, que é o período de fidelidade, tá? Vamos colocar esse exemplo. Quando eu vou pagar a primeira parcela? Eu combinei com a Claro que eu vou pagar todo dia 15. Então, eu venho aqui, vou colocar aqui o pagamento, vamos supor, tá?
A dia 15 é no sábado. Eu vou colocar, então, dia 17, tá? Qual é o valor? O meu plano, ele é R$ 99, então vou colocar aqui. O status pendente, porque eu vou começar a pagar só em março, tá? E aqui na minha descrição, eu vou colocar a descrição plano de internet. Para quem que eu vou pagar esse valor? Eu vou pagar para um fornecedor e esse fornecedor é a Claro. Então, até por isso que eu cadastrei lá antes. Esse lançamento está vinculado a algum evento? Não. De qual conta bancária que eu vou fazer o pagamento para a Claro? Então, eu posso colocar aqui os valores. Como que eu vou pagar? Posso colocar aqui também como que eu vou pagar. Beleza. Então, para o momento, é isso que eu quero lançar aqui. E aí vem um outro detalhe muito importante, que é justamente a configuração, né, a função que nós temos aqui de parcelamento barra duplicar. Por quê? Porque eu poderia criar cada uma dessas duas parcelas, poderia, mas isso me daria um certo trabalho, isso gastaria muito do meu tempo. Então, essa função de parcelamento barra duplicar age justamente para nos ajudar a realizar esses lançamentos de uma forma mais prática e mais rápida. Então, basicamente, eu vou clicar aqui e eu preciso explicar ao sistema o que eu preciso para que ele faça, então, desse jeito, e para que ele faça corretamente. Então, é o seguinte, eu já tinha colocado que eu sempre vou pagar a Claro no dia 17. Então, nesse momento, ele traz o dia 17 bloqueado aqui, mas, posteriormente, eu consigo também alterar. Caso coincida com um feriado, com um final de semana, eu posso mudar também. Só a princípio que ele não deixa. Qual a quantidade total de parcelas? O meu plano de fidelidade é de 12 meses. Então, aqui eu lanço 12, tá? É sempre a quantidade total. Qual o valor de cada parcela? R$ 99. Então, vou colocar aqui também. A descrição eu vou manter a mesma. Aqui me pergunta qual é o tipo de registro, se o sistema deve fazer para mim um parcelamento ou se ele deve duplicar. Qual é a diferença entre as duas? Na opção de parcelamento, ele cria para mim aquela relação, por exemplo, primeira parcela de 12, segunda parcela de 12. Eu consigo fazer edição em uma ou em todas. Eu consigo remover uma ou todas. Então fica mais fácil esse gerenciamento quando se trata de um parcelamento. Já na função duplicar, ela é ideal para quando você tem, por exemplo, despesas que você paga apenas de 2 vezes, em que você vai lançar uma forma e o sistema basicamente espelha. E até mesmo você pode utilizar esse recurso para quando você for fazer o lançamento de receita, né? Geralmente as empresas de eventos trabalham assim, o cliente ele paga 50% no ato da assinatura e os outros 50% dias antes do evento. Então é mais nesse sentido. Ele não estabelece essa comunicação, como por exemplo eu comentei no caso do parcelamento, em primeira de tantas. Na função de duplicar isso não acontece, tá? Ele não traz essa informação e quando você for realizar edições ou remoções, você tem que fazer de parcela por parcela. Ele não te permite que você tome a ação em conjunto, como é no caso do parcelamento, tá bom? Então, aqui no momento, eu vou deixar que o de registro é parcelamento mesmo. E aí, ele me pergunta também se ele deve manter o número do documento para essas parcelas que ele vai criar sozinho. O que seria esse número do documento? É o campo aqui, ó, número do documento. Então, ele pergunta o seguinte, o conteúdo que foi lançado aqui, ele deve replicar para as próximas ou você não quer? Então, aqui você vai colocar se sim, se ele deve manter, ou se não, não precisa. Então, aqui, olha, eu lancei as informações, eu vou clicar em inserir, e olha só o que o sistema fez. Eu fiz aqui a primeira parcela, a parcela de exemplo, a parcela modelo, e ele criou para mim as outras 11, tá vendo? Sempre atribuindo para o dia 17 de cada mês o valor de R$ 99. Como eu comentei, se chegar em determinado mês aqui e for, por exemplo, um feriado, cair no sábado ou cair no domingo, aqui nessa parte você consegue realizar alterações. Você pode apagar o que está aqui e colocar um outro dia, tá? Então, feito isso, eu vou clicar aqui em salvar para mostrar para vocês. E olha só, ele criou aqui o parcelamento do nosso plano de internet, tá vendo? A R$ 99 e já distribuiu para todos os meses. Então, se eu quiser clicar aqui também, olha, ele me mostra, tá vendo? Quando eu vou acabar de pagar, então ele traz aqui para mim todos os registros, olha, tá vendo? De 17 de março até 17 do 2. E aí, se você precisar fazer uma alteração, igual eu comentei, vamos supor, não vai ser o caso aqui do nosso exemplo, porque como eu comentei, isso aqui seria um exemplo de fidelidade, né? Então não tem alteração de valor. Mas vamos supor que eu precise realizar alguma alteração. Tá vendo que o sistema pergunta? Olha, você quer alterar essa parcela? Você quer alterar essas que já passaram? Você quer alterar todas? Então você consegue tomar essas medidas também. Então, por exemplo, se eu tenho uma média aqui de um valor de imposto, eu sei que todo mês a minha empresa tem que pagar um determinado imposto e eu já queria lançar isso como uma despesa e deixar aqui para os próximos meses. Só que o imposto, ele depende de várias variáveis, que podem tanto aumentar quanto abaixar também. Então, você pode lançar um valor base e aqui você vai alterando. O imposto esse mês vem mais caro, então eu aumento. O imposto esse mês vem mais barato do que eu esperava, então você vai abaixando, tá? Então, o fato de você lançar isso como um parcelamento ainda te dá essa total autonomia de poder realizar modificações quando necessário. E um outro detalhe que eu queria comentar com vocês
seria aqui sobre os filtros que o sistema nos traz, tanto na parte de receitas quanto de despesas também. Então, aqui eu tenho como filtrar, por exemplo, se eu quero ver só o que está vencido, então isso me ajuda muito também. Se eu quero ver só o que vence hoje para que eu faça o pagamento. Então, esses filtros aqui vocês podem, por exemplo, colocar, se vocês querem saber informações de uma conta em específico, de uma categoria em específico, de um centro de custo em específico. E um outro detalhe também, que foi uma atualização que foi feita no sistema recentemente, é que agora você consegue realizar confirmação de pagamento em massa e exclusão em massa também. Então, suponhamos que aqui eu fiz o pagamento de todos esses valores, eu consigo selecionar os três e clicar aqui para realizar a confirmação. Então, eu altero o status, coloco aqui quando que eu estou pagando essas minhas despesas e qual é o status. Vou colocar aqui que eu paguei tudo hoje. E aí eu consigo mudar tudo ao mesmo tempo. Então, isso simplifica também, isso ajuda muito na gestão e te ajuda também a economizar um certo tempo, porque antes você precisava clicar em cada um deles, agora você consegue confirmar em massa, tá bom? E um detalhe aqui para encerrarmos, então, eu queria comentar com vocês sobre a transferência. Às vezes você precisa realizar transferência entre contas da sua empresa, então você realiza isso no seu aplicativo, né, ou fisicamente, você faz toda essa alteração, mas é muito importante acertar esse saldo depois dentro do sistema também. Então aqui você pode fazer uma transferência mencionando para o sistema qual é a data, então você vai colocar aqui quando você está transferindo, qual é a conta de origem, de onde o dinheiro vai sair. Eu estou transferindo, por exemplo, do Banco do Brasil, eu estou transferindo aqui R$ 1.000 para a conta da Nubank. Então, eu posso colocar qual a conta origem, qual o valor e para onde eu estou enviando esse dinheiro. E aqui eu faço a transferência. Então, aqui, tá vendo? Ele modifica para mim os valores, ele traz isso também aqui no nosso financeiro. Tá? Então, seria isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês a respeito das movimentações do nosso financeiro geral. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha ajudado muito. Se vocês ficarem na dúvida ao utilizar aqui qualquer um desses recursos, ou também seguros para fazer os primeiros lançamentos, né, com medo ali de errar em alguma coisa, vocês podem acionar o nosso setor de suporte para te ajudar aí com as dúvidas e ir nos mandando por vídeo, por foto, por áudio, o que está acontecendo, que nós vamos ajudar aí, para que todos consigam efetuar os lançamentos, tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado e continuem acompanhando aí com a gente para desbravarmos aqui o sistema cada vez mais, tá bom? Até mais!